Isso. E agora você vai fazer esse gesto aqui, ó. Faz assim, ó. Cristo morreu e ressuscitou por mim. Foi por mim. A gente tem que tomar posse disto. Foi não por nós de maneira genérica, não, foi por mim. Por mim. Ele me amou. Ele me ama. Ele me ama. E porque Ele me ama, Ele venceu o pecado, o meu pecado. Não o pecado dele, porque ele não tinha pecado. Jesus pecou? Não, Jesus não tinha pecado. Mas ele venceu então o pecado de quem? Ele venceu o nosso pecado. Ele cravou os nossos pecados aonde? Na cruz. Nossos pecados estão lá na cruz. E agora temos a vitória sobre nós. Então, por isso, meus amados irmãos, que nós temos que sair aqui desta celebração ressuscitados com Cristo. Quem quer ressuscitar com Cristo aqui? Mas eu quero ressuscitar com o Senhor. E como é que nós vamos ressuscitar com Cristo? Quando nós fizermos esta experiência que os apóstolos fizeram. Os apóstolos fizeram experiência com Cristo, e a experiência foi tão profunda que eles esqueceram até mesmo de si mesmos. Doaram a vida pelo Senhor, amaram o Senhor até o fim. Mas para isso, precisou que a promessa se cumprisse. Jesus, depois de ressuscitado, o que é que ele vai falar para os seus apóstolos, para os seus irmãos? Vão para a Galileia. E lá eu me manifestarei a vocês. Cumprirei a promessa do Pai. E qual é a promessa do Pai? Que eu vou enviar o meu Espírito Santo. E é este Espírito Santo que vai dar força, que vai dar coragem. Antes os apóstolos estavam todos com medo, não foi assim? Ficaram todos com medo da perseguição dos judeus, medo das autoridades judaicas. Mas depois que eles fizeram esta experiência com Cristo, olha, até estourou aí agora, foi tão forte, até o som parece que não. Foi tão forte a experiência que eles fizeram, que depois eles abandonaram tudo aquilo que era relativo e abraçaram Cristo. Então, meus amados irmãos, hoje, de fato, é o dia que o Senhor fez para nós. Por isso, eu estou trazendo do meu coração tristeza, amargura, rancor, angústia, falta de fé. Pai, o Senhor não conhece a minha vida, não sabe do que eu estou passando. Amados irmãos, não importa a situação em que você está, o que importa é que Jesus se importa conosco e Ele quer nos ver ressuscitados com Ele. E o que é que então nós precisamos abandonar para ressuscitar com Ele? Abandonar os nossos pecados, as nossas misérias, colocá-los na cruz do Senhor, porque é lá, de fato, onde estão os nossos pecados. Então, amados irmãos, hoje e sempre, uma nova etapa inicia assim para nós, e nós assumimos a ressurreição do Senhor nas nossas vidas. Olhando no Evangelho, nós vamos perceber hoje aquelas mulheres que foram ao túmulo bem cedo, de madrugada. Elas foram ao túmulo, e o que é que encontraram no túmulo? Vazio. Um túmulo vazio, porque a morte já não pode reter o autor da vida. Jesus, que é o autor da vida, a morte não poderia ser aquela que dá a última palavra. A última palavra não é da morte, a última palavra é do ressuscitado, é do amém, é do Cordeiro. Ele venceu. Então as mulheres foram ao túmulo e foram depois contar para os apóstolos, para os discípulos.
E no evangelho de hoje nós vamos perceber dos personagens Pedro e quem é o outro? João. Tem certeza? Falem que é João. Mas diz que é um discípulo, ainda mais um discípulo que amava, um discípulo amado. Então, pela tradição, nós chamamos de que é João, não é? João era o mais novo que Pedro. Então, certamente ele correu na frente, não é? Foi na frente. Ele chegou perto do túmulo, mas ele entrou? Ele não entrou no túmulo. Quem entrou foi Pedro. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês para a leitura do Evangelho hoje, amados irmãos e irmãs, é esta. Quando João, o discípulo amado, diz aqui a palavra que quando ele viu, ele acreditou. Mas o que ele viu? Ele viu o Senhor? Não. O que foi, amados irmãos, que ele viu? Viu somente panos de linho estendidos no chão e o sudário e um pano também que estava junto com os panos de linho. Sim ou não? Não estava. E aqui eu queria chamar justamente a atenção de vocês, porque esse detalhe é o que faz a diferença para entendermos o Evangelho de hoje. É preciso nós entendermos a cultura judaica, a cultura da época de Jesus. Na época de Jesus, os patrões, os senhores da casa, ele tinha o seu servo, ele tinha os escravos. Isso, olha como é, meus amados irmãos, ele é impressionante esse texto, porque vai mostrar para nós que tem aí um detalhe muito importante na cultura. Quando o patrão ele colocava para, melhor dizendo, quando o servo colocava para o patrão comer, ele colocava tipo, eu vou dar um exemplo assim simples, certo? Só para vocês entenderem. Como é que chama aquele conjunto que a gente coloca assim para quando vai colocar o prato na mesa? Como é que chama? Ou chama, é conjunto americano, né? Chama, não é? Jogo americano, né? E coloca ali, sim. Vamos explicar melhor. Na época de Jesus, na cultura dos judeus, colocavam-se algo semelhante, mas não era isso, né? Colocava um pano dobrado, na qual colocava-se a vasilha que o patrão ia almoçar, ou ia fazer ou a janta, ou ia cear. Enquanto o pano estivesse dobrado, significa de que o patrão ainda não tinha acabado de comer. E se o patrão saísse para atender outras pessoas e demorasse, o servo estava ali perto e vendo que aquele pano estava dobrado, e certamente não podia tirar o prato, porque o patrão ia voltar. Sabe quando é que eles podiam tirar o prato? Quando o patrão chegasse e pegasse aquele pano e fizesse mais ou menos como nós fazemos quando terminamos a refeição nos restaurantes. Como é que a gente faz? A gente coloca ele, né, meio desarrumado, não é? Viu assim? Sim ou não? Sim, não é? Coloca desarrumado. Enquanto ele estivesse dobrado, mesmo que o patrão saísse da mesa, o servo não poderia tirar o prato, porque sabia que o patrão ia voltar. Só tirava o prato, repito, quando? Como é que estava o pano? Amassado, né? Meio que jogado assim à parte. Então, quando o discípulo João olha para os panos, como é que estava o pano? Sudário dobrado. O que é que ele então disse? Ele viu e acreditou. O que é que ele viu? O pano dobrado. Então ele acreditou que o patrão, que o Senhor, melhor dizendo, ia voltar.
E Jesus, meus amados irmãos, vai voltar. Vocês sabiam disso? Diga para a pessoa que está do seu lado: mas Jesus vai voltar. Pega você, sabe quando? Sabe quando? Eu dou um doce para quem disser que ele vai voltar. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas a certeza é que ele vai voltar. João viu os panos, o sudário estava dobrado. Jesus não tinha deixado de qualquer modo, porque ele avisou para os seus discípulos que ele iria voltar. Estamos esperando, ansiosos, como que uma mulher que geme em dores de parto. Estamos esperando a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Nós todos vamos nos manifestar ao mundo que muitas vezes está envolvido nas trevas, na violência, nas drogas, na prostituição. Vamos iluminar este mundo com Jesus, porque Ele é o nosso melhor amigo, porque Ele ressuscitou por nós, por mim, e nos deu a vida eterna. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve de palmas para o Senhor Jesus, que ressuscitou